Fala pessoal, beleza? Aqui é Maciel, com o Ricardo Pavão, estamos com mais um programa de Rocks on the Radio pela Urban TV. E hoje, no nosso mês especial do rock, o que vamos falar? Cara, hoje esse mês é o mês sagrado do rock, né? Porque dia 13, hoje estamos no dia 10, dia 13 é o Dia Mundial do Rock. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, um programa especial sobre a origem do Dia do Rock. É isso aí. Né? Então, por que dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock? E a gente vai descobrir isso hoje, agora, aqui no programa de hoje do The Rocks on the Radio. É isso aí. Só dando um spoilerzinho aqui, a origem quem requisitou o dia para ser o dia do rock foi a partir do Live Aid. Live Aid, todo mundo lembra, em 1985, dia 13 de julho de 1985, foi organizado até então o maior festival de rock do mundo, com transmissão simultânea para todo o planeta, com estimativa de mais de 1 bilhão de pessoas assistindo. Perdia só para a final da Copa do Mundo e das Olimpíadas, organizado pelo roqueiro Bob Geldof, que originalmente havia organizado, mobilizado o que ele chamou de Band-Aid, que era uma união de roqueiros britânicos. Né? Tinha ele, tinha o Bonovox, tinha uma galera lá da ilha, né? Não da nossa ilha, da ilha lá deles, que compuseram uma música com o tema natalino, Christmas, né? Today Know It's Christmas. E essa banda era para arrecadar fundos para uma questão humanitária da fome na África. Né? E dali surgiu o Band-Aid, depois veio o Live Aid, depois veio o Band-Aid dos Estados Unidos, e aí a gente vai contar todas essas histórias durante o nosso programa. E mostrar as músicas dos shows também. Músicas dos shows. Então não saia daí, daqui a pouco a gente volta, toca a vinheta, o Rock Salva, The Rocks on the Radio. Fala galera, voltamos e sem mais delongas, vamos de música! É isso aí pessoal, voltamos e ouvimos só sonzeira. Ouvimos agora, como a gente já falou, né, do show Live Aid ao vivo. Todas as músicas que nós vamos tocar hoje são registros do show ao vivo. Até um pouco de... Algumas não são tão boas assim. A qualidade não é muito boa, né? Mas ouvimos aí Paul McCartney, Let It Be, começando assim com os dois pés na canela. Só com o pé na canela. Sting e Phil Collins, Every Breath You Take. Clássico britânico. Só os dois, né? Sting e Phil já valeria um show. E o Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday e U2, uma banda que estava na crista do momento, em 85. Foi o auge, banda irlandesa. Estava no auge, né? Aqui a gente já começa assim, algumas características do concerto. Aqui, evidentemente, a parte inglesa que foi gravada, que foi, na verdade, o show foi no lendário templo do rock também, que era um templo do esporte, mas também se tornou um templo do rock porque era o Wimbledon, né? Que era o estádio do Wimbledon, que já não é mais como ele era na época. Ele foi demolido, depois foi reconstruído. E os grandes shows da época. Os grandes shows eram todos lá, né? E aí essa primeira parte do show, a primeira parte da transmissão, começou, até por questões de fuso horário, lá em Wimbledon, na Inglaterra. Então, Paul McCartney e Let It Be, Sting, Phil Collins e U2. E aqui Sting e Phil Collins já mostravam assim, que o show ia ser recheado de grandes encontros, né? Teve vários, né? Infelizmente não dá para conseguir passar todos, né? Porque era muita coisa, né? Tivemos que escolher, foi bem difícil. Foi bem difícil escolher porque foram mais de 30 horas de transmissão. Né? Até para a época foi um desafio técnico muito grande, uma transmissão via satélite. Um show grandioso daquele jeito. Já tinha havido outros grandes shows, né? Grandes eventos, a exemplo do Woodstock lá em 69 nos Estados Unidos, mas ali era uma tribo que se reunia, palco de madeira, lona de... Enfim, era bem diferente. Aqui já tinha um compromisso com a entrega, como era televisionado, tinha um compromisso com a entrega, era também o berço da MTV. Isso. Então assim, existia um desafio técnico, porque a entrega e a transmissão tinha que entregar uma coisa de qualidade. E assim os desafios eram
enormes. E tem um detalhe que não podemos esquecer, a parte técnica de montar vários palcos, porque eram vários palcos dentro de um palco só, para várias bandas com várias equalizações, instrumentos diferentes, é muito difícil. Hoje em dia ainda é difícil. Claro que existe toda uma tecnologia que ajuda bastante, mas na época era tudo analógico. Pô, não tinha nada digital. E tu imagina, então, era uma loucura. Tu imagina a brigaçada de... Sabe, todo mundo sabe que músico, artista, quando fica famoso, então é difícil lidar, né? Parece que quase não cobre todo mundo, porque o ego dos dois, eles chegaram quase tudo lá, né? Então assim, um quer tocar mais alto que o outro quer... Até tem uma cena famosa lá do filme Bohemian Rhapsody, que eles... Ali aquele filme conta como é que eles voltaram e como é que foi importante a apresentação do Queen no Live Aid, e aí mostra o empresário aumentando o master ali, o som master na mesa de som, estava dizendo não tocar, né? Então essa é uma pequena demonstração de como todo mundo, o ego dos roqueiros, dos artistas em geral, que um quer ser mais importante que o outro, quer fazer melhor do que o outro, né? E só o detalhe, o show do Queen, do Live Aid, é considerado até hoje um dos mais importantes deles na história deles. Ele ganhou um prêmio, né? Ele ganhou um prêmio, em 2005, vejo que não foi lá na época, foi 20 anos depois. Isso. 30 anos depois, ele foi eleito em 2005 por um pool de jornalistas, críticos, produtores musicais, como a performance ao vivo do século, né? E quem vê ali os vídeos ali, tem tudo no YouTube, né? Dá pra ver isso inteiro, o show inteiro. O Freddie Mercury, o Queen, domina aquele público, é um público gigantesco como ninguém. Lá de arrepiar início ao fim. Como a gente falou, foram mais de 30 artistas, né, que participaram desse evento, só que também teve gente que foi sentido, né? Sim. Por exemplo, Tears for Fears estava também no auge, não foi? O Julian Lennon, que também naquela época tinha lançado algumas músicas interessantes, estava tentando, né? E recente a morte do pai, né? Sim, O pai morreu em 80, ele foi em 85, e ele naquela época começou a lançar inclusive, Paul McCartney falou, né, que esta seria a oportunidade real de uma reunião dos Beatles. Né? Ele fala que seria um momento ideal pela causa e o tamanho do festival, né, do evento, que seria um momento ideal para se cogitar uma reunião, nem uma volta, uma reunião, né, entre os Beatles, é claro. É claro que John Lennon morto, só se fosse numa mesa branca de seu espírito, né? Mas não foi o caso, infelizmente John já tinha nos deixado e essa reunião não pôde acontecer. Mas imagina que se ele tivesse, poderia ter acontecido essa reunião. Cogitaram, tá, de chamar o Julian Lennon, né? Mas foi descartado. Assim. Não tem a mesma... Né? Cat Stevens também foi convidado e não foi, né? Um veterano, acho que foi cagada dele, poderia ter ido, né? Prince, ele deu uma miguelada porque ele confirmou tal, e aí na hora ele não foi e mandou um vídeo. Um vídeo promocional do Purple Rain. Do disco ou do filme? Eu acho que foi do filme. Do filme, né? Então, vamos aproveitar, né? Famosa miguelada. E, cara, em vez de lá se apresentar ao vivo, mandou um clipezão lá pra promover o vídeo dele. Deep Purple também se reuniria, Deep Purple já estava separado, mas eles se reuniriam, a exemplo do que a gente falou dos Beatles, eles também se reuniriam para fazer uma apresentação. Mas um dos integrantes, talvez o mais importante, que é o Black Hitchmore, ele... não tá afim, esses caras aí já estão tudo velho. Que nem tão velho assim, naquela época estão falando de 85, nem era tão velho. Velho estão hoje, né? E aí acabou não indo. Tu imagina assim, a gente infelizmente não temos tempo para contar todas as histórias, mas o que deve ter de história de que aconteceu nos bastidores, etc, deve ser uma loucura. Né? Com certeza. E a gente vai contar mais alguns aqui. A gente vai ficando por aqui nesse bloco, então daqui a pouco a gente volta com mais histórias do rock and roll nesse dia 13 de julho de 1985, Dia Mundial do Rock, o rock salva, daqui a pouco a gente volta. Voltamos, pessoal, The Rocks on the Radio, e sem mais delongas, vamos de música.
Voltamos, pessoal, voltamos! E aqui a gente escutou mais 3 classicaços do rock and roll. Dire Straits com Money for Nothing, que era o ano de lançamento dessa música. Essa música foi lançada em 1985. Isso. Depois, em algum momento, no próximo programa nós vamos mostrar algumas coisas sobre isso. E Queen, a gente falou no início, Bohemian Rhapsody e Radio Gaga. E Elton John, Kiki D, Don't Go Break My Heart, um classicaço do Elton John. Elton John, que o ano que vem vai fazer a sua turnê de encerramento, então... Ia ser esse ano, né? Ia ser esse ano, por causa da pandemia. O ano que vem, então, galera, vamos ter que se mobilizar aí, para quem quiser ver. O Elton John provavelmente não virá para a América do Sul, vai ser só a Europa e a América do Norte. Vamos lá, então. Não, vamos dar um jeito de ir lá, não tem jeito, vamos vender essas camisetas tudo aqui do Luiz. Né, Luiz? Vamos vender. Arrecadar. E vamos arrecadar e vamos fazer dinheiro para ir para assistir esse... Vamos pedir um adiantamento pro Paulo, do nosso salário aí. O nosso salário está atrasado. Vou fazer greve. Um adiantamento de 10 anos. Galera, assim ó, mais um bloco londrino aqui, né? Lá em Wembley. Fala de público aqui. Sem dúvida foi um sucesso de público, né? Na época? Não, hoje em dia também. Hoje também, né? Hoje nós tivemos 72 mil pessoas estimadas lá em Wembley e mais de 100 mil pessoas estimadas na Filadélfia, lá no estádio John Fitzgerald Kennedy, lá, né? John Fitzgerald Kennedy. Isso. O show do Queen, a gente falou, né? O show do Queen que foi eleito a performance do ano, veja só, que para ser bom não precisa ter muita coisa não. Foi um show de 21 minutos. Porque todo mundo tinha que condensar os seus shows. Era muito artista. Né? Era muito artista, mas então só, a prova de que coisa boa não precisa ser em excesso. Aliás, muito pelo contrário, né? Menos é mais. Tem que ser. Menos é mais. Tem que ser pouquinho. E eles com apenas 21 minutos conseguiram arrebatar a performance de rock do século, né? Do século XX, né? Agora, claro. Vamos esperar mais algumas décadas para escolher a performance do século XX. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Né? Estão muito ruins. O que mais? A gente teve, ocorreu em 2005, essa escolha do Queen, o Queen bateu alguns nomes importantes, como Hendrix, como David Bowie, como o próprio Rolling Stones, como o próprio Sex Pistols, que também estavam concorrendo a esse prêmio, e o Queen e esse pool de jornalistas, produtores e especialistas acabou escolhendo o Queen. É importante dizer aqui também que assim, ó, o evento foi todo marcado por participações, vai ter mais ainda no próximo bloco. E coisas assim que muita gente não sabia, por exemplo, Dire Straits e Sting, né? Sting gravou Money for Nothing, né? No original, né? A voz de entrada lá... Vamos falar um pouco mais num outro programa sobre isso, mas só que a voz de entrada, né? A participação dele era só I Want My MTV. Isso. Como a gente falou, a MTV estava iniciando ali, ele estava iniciando, mas já era um fenômeno, né? Da década. E o Sting só canta essa partezinha, né? E ele a contribuição para a letra da música é só essa. Mas ainda assim, o Mark Knopfler gentilmente, generosamente colocou ele como coautor da música, que até surpreendeu, né? Surpreendeu ele. O Sting, né? Então esse evento foi marcado por as participações que só estrelas, só gente assim de alto calibre. E até às vezes assim, o cara tá passando nos bastidores, vem cá, vamos cantar. Vamos lá. Lá na música que a gente tocou, Let It Be, o Peter Townshend foi um desses assim, passou ali toca, vem cá, você fazendo nada. The Who, né, Peter Townshend, que depois iria tocar com The Who. Mas então, fechamos esse bloquinho aqui. Vamos para mais um intervalo comercial. Você não saia daí, daqui a pouco a gente volta com The Rocks on the Radio, já na Urban TV. Fala galera, estamos de volta e sem mais delongas, vamos de música. Voltamos pessoal, e acabamos de ouvir agora do concerto da Filadélfia. Agora nós estamos na Filadélfia. Eric Clapton e Phil Collins,
tocando Layla, né? E Pretenders, Back on the Chain Gang. Phil Collins, vocês podem perceber que o Phil Collins tocou lá, né? É isso que eu ia falar, ele tava tocando lá E aí apareceu aqui com Eric Clapton, inclusive, quero dizer para vocês, moletons agora que está no inverno, moletons de rock and roll só aqui na Roots Records. Hoje aqui eu estou usando um Eric Clapton em homenagem ao Dia Mundial do Rock, e o Eric Clapton não podia ter faltado a esse evento. E com o Phil Collins, então essa foi mais uma curiosidade, porque o Phil Collins era tão fominha que ele pegou um Concorde, saiu lá de Londres e foi para Nova York, e lá no meio do oceano, lá do Atlântico, ele ainda faz uma transmissão, dando uma entrevista ao vivo durante a transmissão dos concertos. Ele é um verdadeiro fominha mesmo. O cara era... Ele tocou bateria com Led Zeppelin também. No Led Zeppelin. Lá em Londres, ele participou com várias pessoas lá. Ele fez várias participações. Com o Sting também. Com o Sting, com Led Zeppelin, que tu falou. Aí atravessou o Atlântico, foi lá, tocou com Eric Clapton, tocou só Layla, que é um negócio básico. Talvez um dos maiores sucessos do Eric Clapton. Básico, que não é gravado como Eric Clapton, né? Derek and Dominos, a gente já falou isso no outro programa. E a Pretenders Back on the Chain Gang. Pretenders também uma banda que já estava no início dos anos 80, ela não era tão conhecida, mas estava começando a fazer sucesso. Essa música é muito legal. Eles fazem sucesso a partir dos anos final dos anos 80. O fato legal desse bloco é isso, né? O Phil Collins atravessando o Atlântico para tocar também na outra edição. Isso é interessante falar, porque isso aí era para arrecadar dinheiro para a África. Lógico, né? Então assim, ele conseguiu arrecadar 1 milhão, a expectativa era de 1 milhão de libras, na época, né? Estamos falando de dinheiro de 35, né? Só para deixar claro, né? E foi arrecadado 150 milhões de libras. 150 milhões de libras. Na época 36 milhões de dólares. Hoje eu não fiz essa conversão. Não faz a questão. Mas dizem que é mais de 200. 150 milhões de libras em reais é multiplicar isso por 7. Eu não vou multiplicar porque eu sou de humanas, eu não sou de exatas, então eu não vou calcular. Tá? Mas esse é um sucesso, né? Um sucesso total, né? Sucesso total, indiscutível. E a causa foi extremamente justa, né, cara? E, mais uma vez, 150 países assistiram isso ao vivo. Cada show teve mais de 10 horas, totalizando quase 30 horas de rock and roll transmitidos, graças a Deus, música boas para os ouvidos. E aí, a partir daquele dia então, 13 de julho, ficou consagrado como o Dia Mundial do Rock. Como tem outras categorias, tipo, Dia do Pagode, Dia Mundial do Pagode? Dia Mundial do... Não tem. A sofrência tem? Não tem. Acho que é só do mais um do rock and roll tem. Então, gente, é isso aí. The Rocks on the Radio mais uma vez fica por aqui, agradecendo a audiência, a paciência de vocês, hoje comemorando o Dia Mundial do Rock. É isso aí, gente. O Rock Salva, The Rocks on the Radio, todo sábado às 19 horas na Urban TV e com o Repeteco. Todas as segundas e quartas às 23 horas. E não se esqueça, camisetas e moletons agora inverno, discos aqui na Roots Records com o Luiz, o nosso guru dos vinis. E é vinis ou vinils? Não sei. Pô, eu disse que era demais, agora te vira. Vinils. Tá? Só aqui na Roots Records você vai encontrar os melhores discos de vinil e também camisetas e moletons agora que tá um verninho, tocar um rock and roll e se agasalhar com um moletom aqui da Roots. O Rock Salva fica com a gente e sábado que vem a gente tá de volta. Um abraço!